Olá, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e muita força em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para a edificação da igreja, para o seu conforto, para o seu fortalecimento em Cristo Jesus, para a edificação da igreja. Eu quero ler nesta noite, neste momento, o que Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, onde Paulo escreveu da seguinte maneira: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Queridos irmãos e irmãs, quando Paulo escreveu à igreja de Filipos, o apóstolo estava preso por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Mas em toda a epístola nós vemos e podemos perceber essa alegria de Paulo de saber que, embora estivesse preso, a igreja continuou fazendo aquilo que era a vontade de Deus, pregando o Evangelho, e o Evangelho que estava sendo pregado estava resultando em frutos de tudo aquilo que o povo de Deus estava fazendo. E por isso Paulo diz aqui que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros, porque ele estava feliz por ouvir falar que a igreja continuou fazendo aquilo que Deus havia chamado para fazer, que era pregar, anunciar a palavra de Deus, e que Deus cuidaria nesse processo de fazer com que o Evangelho chegasse a outras pessoas. Mas também é muito interessante a gente perceber que, como igreja, nós estamos vivendo em Cristo, pregando a palavra de Deus, mas aqui tem pelo menos dois ensinamentos muito importantes para nós que a palavra nos ensina. E Paulo já começa dizendo: vivei acima de tudo. Porque o que o apóstolo está convidando a igreja é que, mesmo Paulo estando preso, que a igreja deveria continuar vivendo a sua vida cotidiana de maneira que agradasse ao nosso Senhor, de maneira que agradasse a Deus. Isso, na verdade, queridos irmãos e irmãs, é um desafio para nós outros, que aqui estamos hoje, mas é uma verdade que nós estamos dizendo, porque essa palavra de Deus é a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa e que chegou até nós também para nos convidar a viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que, em tudo quanto fazemos no nosso dia a dia, tudo que pensamos, idealizamos, projetamos, tudo que colocamos as mãos para fazer, nós precisamos de fazer segundo a palavra de Deus, segundo tudo aquilo que Jesus nos ensina e que nos chamou para viver. E que bom viver a imagem e semelhança de nosso Senhor. E quando nós assim vivemos, nós também damos o testemunho de nossa vida por onde nós andamos. E esse é o convite que o apóstolo faz à igreja. E esse é o convite que nós também fazemos à igreja neste momento, convidando você, que foi chamado por Jesus Cristo, a viver e a continuar vivendo de modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E bendito seja Deus que a nossa vida tem sido vivida
de acordo com que o nosso testemunho chegue a outras pessoas e estas pessoas vejam que Cristo está em nós, que Cristo habita em nós, que Cristo está nos conduzindo. Por isso, é muito importante a gente entender esse primeiro ponto dessa vida com Deus, dessa vida de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro ponto muito interessante que é importante a gente perceber é que no versículo 28 o apóstolo diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. O que Paulo está querendo dizer é: e não intimidados fiqueis. Quer dizer, ele está querendo destacar que não se deve viver atemorizado pelas perseguições, pelo distanciamento que estava do convívio da igreja, mas se nós vivemos uma vida digna, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos e podemos sentir-nos encorajados pelo Senhor, porque o que a palavra está trazendo, esta é a palavra de Deus que nos traz essa mensagem para que também nós sintamos encorajados para continuar vivendo de maneira que agrade ao nosso Deus. E é claro, queridos irmãos e irmãs, quando nós ficamos distantes uns dos outros, se nós não estamos firmes no Evangelho, há um risco muito grande, o perigo é muito grande para aqueles que não estão firmados no Evangelho. Mas o Senhor há de dar graça para que essas pessoas estejam e continuem na presença de Deus. Porque nenhum daqueles que o Senhor chamou, Jesus irá perdê-los. Todos aqueles que Deus chamou em Cristo, esses serão reunidos em Cristo para a glória do nosso Deus. Por isso, quando o apóstolo diz aqui que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quando a palavra de Deus nos chama nesse momento, dizendo que porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes dele, é porque, queridos irmãos e irmãs, a igreja também seria perseguida, como foi perseguida. Mas a igreja também foi chamada para, dia após dia, mortificar a sua velha carne em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o chamado da igreja é um chamado de cruz. O chamado da igreja é um chamado de morte, porque o que Paulo está dizendo de padecerdes por Cristo não é somente sofrer por Cristo, é também morrer por Jesus Cristo, nosso Senhor. O convite não é para que ninguém suicide, mas é para que você e nós, como igreja, nos mortifiquemos o velho homem para renascermos em novidade de vida, em um novo homem, segundo a palavra nos ensina, segundo a vontade de Deus. Então nós vivemos essa vida e estamos militando nesta vida, combatendo o bom combate e vivendo para a glória de Deus. Porque agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que temos na carne, hoje vivemos pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, nos amou, se entregou por nós para que nós tivéssemos vida. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos faz esse chamado para nós vivermos a nossa vida cotidiana, segundo nós aprendemos na palavra de Deus. E esse viver também é um viver de mortificação do velho homem, para que nasça uma nova pessoa em nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim nós seremos transformados e estaremos sempre nesse processo
da transformação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o convite que nós fazemos à igreja. Esse é o alerta que nós fazemos. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de nosso Senhor. Assim sendo, Cristo irá nos conduzir diariamente no nosso viver, nos ensinando como viver, nos dando força para viver, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, de acordo que aprendemos na palavra do Senhor. E também o Senhor irá nos conduzir para que sejamos transformados de glória em glória. Esse é o desafio que nós temos, mas é um desafio belíssimo, porque quando nós assim somos desafiados por Deus, nós sabemos que nós somos desafiados, mas também somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Ele é que há de conduzir a igreja. Ele é quem há de fortalecer a igreja e Ele é quem há de abençoar a igreja. Bendito seja o Senhor, que nos permite viver esta alegria de viver em Cristo. Que Deus continue vos abençoando grandemente, vos dando um resto de semana abençoadíssimo em Cristo Jesus, com seus amigos, com seus familiares, embora distantes, com todos aqueles que você convive em nome de Jesus. Que a graça, a paz e toda a força de Deus seja convosco em nome de Jesus. Amém.